Bom, gente, hoje nós vamos calcular então algumas áreas e volumes de sólidos. Então, o primeiro sólido vai ser o cone, ok? Então, nós temos aqui um cone. O raio desse cone é 6 metros e a altura dele é 8 metros. Gente, é um super cone. Tá? Então, assim, nós vamos calcular a área e o volume dele. O volume do cone, a gente já sabe que ele é 1/3 do volume do cilindro. Então, se o volume do cilindro é πr² vezes h, o volume do cone vai ser 1/3 disso. Mas por que o volume do cilindro é πr²h? E por que o volume do cone vai ser 1/3 disso? Aqui eu tenho um cilindro e um cone, os dois com a mesma medida de área da base e com a mesmíssima altura, tá? Então, esse cilindro aqui, se vocês forem olhar, como é que eu vou calcular o volume dele? Eu vou calcular pela área da base vezes a sua altura. Mas a área da base do cilindro é um círculo. E, portanto, para calcular a área dele, eu vou utilizar a fórmula da área do círculo. Então, a área do círculo é πr². O volume vai ser a área da base vezes a altura. Portanto, πr² h. H é a altura, ok? E por que o cone vai ser 1/3 do cilindro? Por causa disso aqui, ó. Se eu pegar esse cone e encher ele de água, a quantidade de água que cabe dentro desse cone é o seu volume, a sua capacidade, certo? Então, o volume que cabe de água aqui dentro desse cone, olha só, coube uma vez, coube duas vezes e coube 3 vezes. Ok? Então, com isso nós percebemos que o volume do cilindro é 3 vezes maior que o do cone, ou que o volume do cone é 1/3 do volume do nosso cilindro. Portanto, se o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro e o volume do cilindro é πr²h, o volume do cone será πr² dividido por 3. Muito bem. Então, se o volume vai ser πr² dividido por 3, agora basta nós substituirmos as informações que nós temos. Π vezes 6² vezes 8 dividido por 3. Π vezes 36 vezes 8 dividido por 3. Aqui eu já vou dividir, tá? 36 dividido por 3 é 12. Então, isso vai ser 12 vezes 8 vezes π. 12 vezes 8. 2 vezes 8 é 16, vai 1. 1 vezes 8, 8, com mais 1, 9. Então, temos que é 96 π este volume, ou, se eu quiser multiplicar, 3,14 vezes 96. 6 vezes 4, 24. 1 vezes 6, 6, 7, 8. 3 vezes 6, 18. Espacinho, né? 9 vezes 4 é 36, vai 3. 1 vezes 9, 9. 10, 11, 12, vai 1. 3 vezes 9, 27, com mais 1, 28. Somando. Uma, duas casas depois da vírgula, uma, duas casas depois da vírgula, esse volume será 301,44 metros cúbicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a área de um cone.
Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui meu cone. Vocês vão ver que ele é formado por quê? Por uma parte que é a base, e que a base é um círculo, e que, portanto, a área desse círculo é π vezes raio ao quadrado, e uma área que é um setor circular. Um setor circular. Como que eu calculo a área desse setor circular sem precisar saber o ângulo? Bom, tem algumas formas da gente descobrir a área lateral de um cone. Nós podemos fazer por uma regra de 3, levando em consideração a área do setor circular, mas a forma que eu mais gosto é a gente pensar no seguinte: o cone é como se fosse uma pirâmide, não é? Só que uma pirâmide cuja base é um círculo. Então, vamos olhar as pirâmides, tá? Se eu pegar essa pirâmide que a base é triangular, tem só 3 faces, quando eu abrir ela fica parecendo um setor circular, mas ainda dá pra ver bem que isso é um polígono. Se eu pegar uma pirâmide agora que tenha 4 faces, ela ainda parece bem um polígono, mas ela começa a ficar um pouquinho mais arredondada. Se eu aumentar o número de faces, ela fica cada vez mais parecendo com o meu setor circular, tá bem? Então, cada vez mais, quanto mais faces tem a minha pirâmide, mais ela parece um setor circular. Portanto, numa situação hipotética em que eu tivesse infinitas faces da minha pirâmide, ela seria um setor circular. E bom, a gente aprendeu a calcular a área para qualquer polígono. Como é que eu calculo a área para qualquer polígono? A área para qualquer polígono eu calculo como sendo o perímetro vezes o apótema dividido por 2. Nesse caso, o perímetro seria quem? O perímetro seria o comprimento da circunferência. Comprimento de circunferência é 2πr. Quem seria o valor do apótema? O apótema da pirâmide é isso daqui, né? No meu setor circular, quem ocuparia a posição de apótema seria quem? A geratriz. E assim, dessa forma, ó, cortando aqui, ó, eu descubro que a área desse setor circular, a área lateral do meu cone é πrg. E a área da base é um círculo, πr ao quadrado. Portanto, a área do meu cone é a área da base mais a área lateral. Portanto, a área total do meu cone é πr ao quadrado mais πrg. Também posso escrever isso ainda colocando o r e o π em evidência, se eu quiser, né? Poderia escrever isso também como πr vezes r mais g, ok? πr estão em evidência. πr estão em evidência. Como aqui eu tenho um r ao quadrado, eu tenho mais um r sobrando, né? r vezes r, r ao quadrado. Então, essas são duas formas de calcular. Bom, então agora eu vou calcular a área desse meu cone. Vou utilizar essa forma aqui, essa primeira, tá? Então, a área total do meu cone vai ser π vezes 6 ao quadrado, que é o meu raio, mais π vezes o raio, que é 6, vezes a giratriz. Ah, mas aí alguém pode olhar e dizer, a giratriz é 8. Nananina não. 8 é a altura. Aí observa só, isso aqui virou um triângulo retângulo. Aqui é 6, aqui é 8, e bom, a gente já sabe, né, que isso é um múltiplo daquele triângulo básico, aquele triângulo fundamental, que tem catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. E, portanto, se esse aqui é o dobro de 3, esse aqui é o dobro de 4, a minha giratriz aqui vai ser o dobro de 5, 10 centímetros. Ah, mas eu não consigo ver isso. Bom, se você não consegue ver isso, aí você faz o Pitágoras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado.
Então, a ao quadrado vai ser 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A ao quadrado vai ser 36 mais 64. Logo, meu A é raiz de 100, ou seja, meu A é 10. Tá? Então, agora minha geratriz é 10. Com isso, agora é só calcular. 6 ao quadrado é 36, 36π. Mais 6 vezes 10, 60π. A área total vai ser 96π. Prof, por que você botou assim e não multiplicou pelo 3,14? Bom, porque tem exercícios que a alternativa já vai estar direto com o π, então eu não preciso multiplicar pelo 3,14. Caso a alternativa esteja em decimal, aí eu multiplico 3,14 vezes 96, tá? Poderia estar assim já com os metros quadrados aqui, tá? 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6. Com mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. 9 vezes 4 é 36. Vai 3. 1 vezes 9, 9. Mais 3 é 12. 9 vezes 3, 27. 28. Isso é 4. 14 vai 1. 10, 11. Vai 1. 8, 9, 10. Vai 1. 2 mais 1, 3. 1, 2. 1, 2. Então, a área dessa figura é 301,44 metros quadrados. A figura que nós vamos calcular o volume agora é um cilindro. O cilindro, ele possui a área da base igual a um círculo e a altura para calcular o seu volume. Isso vai ser a capacidade que cabe aqui dentro desse meu cilindro, que é oco, ou o lugar no espaço que ele ocupa. Isso é o volume do meu cilindro. Qualquer figura que tenha a tampa e a base iguais, terá sempre como volume a sua área da base vezes a sua altura. No caso, o volume desse cilindro, então, será dado por área do círculo vezes a altura. A área do círculo nós sabemos que é πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume desse cilindro será π vezes 3 ao quadrado vezes 8. O volume será π vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 8. O volume será 9 vezes 8, 72π centímetros cúbicos. Se eu quiser saber o valor em decimal, eu multiplico por 3,14. 3,14 vezes 72. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é 6. Um espacinho, 7 vezes 4 é 28, vai 2. 7 vezes 1 é 7, com mais 2, 9. E 7 vezes 3 é 21. Somando, 8, 10, vai 1, 16, vai 1, 2, 2. Uma, duas casas após a vírgula. Portanto, o volume desta figura será 226,08 centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume. E agora vamos calcular a área do cilindro. Para calcular a área dessa figura, eu preciso saber quais são as figuras que formam esse cilindro. Então eu vou ver a planificação desse cilindro. Ó. Então eu vou pegar um cilindro e vou abrir ele. Vou planificá-lo. Quando eu planifico um cilindro, o que eu observo? Quais são as figuras que vão compor esse meu cilindro? Eu vou ter dois círculos e esses círculos vão ser iguais. Portanto, eu posso ter que a área aqui da base e da tampa do meu cilindro vai ser 2πr ao quadrado, certo? Duas vezes a área de um círculo, porque eu tenho dois círculos. Mas isso vai ser somado com o quê? Com a área deste retângulo. Você está vendo que toda a área lateral do cilindro é um retângulo? O grande ponto aqui é quem é a base desse meu retângulo. Bom, quando eu fecho aqui, ó, o meu cilindro, eu vejo que este contorno dele é exatamente o perímetro do meu círculo. E se ele é o perímetro do meu círculo, ele é o meu comprimento de circunferência. E o meu comprimento de circunferência é dado por 2πr. Então a base do meu cilindro será a base deste retângulo, que é
o comprimento da circunferência aqui da minha base, tá bem? Então, 2πr vezes o quê? Vezes a altura do nosso cilindro. E está aqui a fórmula da área do nosso cilindro. Observa que se você entende a figura e a formação dela, de onde vem, você não precisa ficar decorando fórmulas. Por quê? Porque você vai olhar a figura e você vai saber quais são os seus componentes e, portanto, como chegar até a fórmula. E isso é muito mais importante do que você ficar decorando um monte de fórmulas sem sentido. Eu posso também colocar em evidência aqui se eu quiser, tá? E se eu quiser colocar em evidência aqui, eu vou colocar o 2πr em evidência e vai sobrar um R e um H, tá? Então esta também é uma fórmula possível para a gente calcular aqui a área do nosso cilindro. Mas se você quiser utilizar nessa forma, não tem problema, para quem não gosta de botar em evidência, tá? Então aqui vou calcular com essa daqui mesmo. Então, vou manter o π, só vou multiplicar o π no final. Raio é 3, 3 ao quadrado, mais 2 vezes π, vezes 3, vezes 8. Aqui eu vou ter 2 vezes π, vezes 3 ao quadrado, que é 9. E aqui eu vou ter, já posso multiplicar aqui, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48π. Aqui 2 vezes 9, 18. Então eu vou ter 18π mais 48π. Nesse caso, eu posso somar como se esse π fosse o quê? Fosse um x. Então, quanto é que vai dar 18π mais 48π? Vou somar os dois, ó. 8 mais 8, 16. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Então, isso é 66π centímetros quadrados. Lembrando que área é ao quadrado, volume é ao cubo. Área é ao quadrado porque nós estamos falando de uma planificação da figura, nós estamos falando de duas dimensões. Quando nós estamos falando de volume, nós estamos falando de 3 dimensões, por isso ao cubo. Aí aqui, se eu quiser transformar isso em decimal, eu vou multiplicar pelo 3,14. Porque o π é 3,14, é aproximadamente, porque isso é um número irracional infinito. Então, a gente aproxima por 3,14. 6 vezes 4 é 24. 6 vezes 1 é 6. Com mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Vou dar um espacinho. Vou repetir meu cálculo. Bom, mas se é o mesmo número, só pode dar o mesmo resultado. Então, eu vou só copiar aqui embaixo e somar todo mundo. Somando aqui, 1, 2 casas, 1, 2 casas. Então, isso é 207,24 centímetros quadrados. Então, essa é a área do meu cilindro.